Olá, sejam bem-vindos a mais um 7 Minutos. Hoje gostava de falar sobre o tema, ou o dito popular, ver para crer. Esta é uma expressão muito utilizada quando alguém está a falar sobre uma realidade que nós não experienciamos e naturalmente ficamos com suspeitas se aquilo que a pessoa está a dizer é real ou não. Por exemplo, essa pessoa vive no estrangeiro, experienciou algo no estrangeiro que nós aqui em Portugal não experienciamos, e quando nos está a contar essa experiência, quando nos está a falar sobre essa experiência, nós normalmente aquilo que pedimos é sempre uma prova. E essa prova vem sempre sob a expressão: se eu vir isso eu até acredito. Normalmente, não quer dizer que seja sempre. Há pessoas que pedem outro tipo de provas. Mas normalmente é isto que é dito. Porquê? Porque a maneira como nós, com os nossos sentidos, como por exemplo com o tato, com a visão, percepcionamos a realidade, neste caso é necessária para nós. Ou seja, se nós não experienciarmos algo com os nossos sentidos, nós não nos vamos acreditar. É normalmente aquilo que nós vivenciamos, digamos assim. Isto deve-se a quê? A nós confiarmos muito no nosso instinto natural. Ou seja, aquilo que eu vejo é a verdade ou é a mentira. Por exemplo, se eu fizer assim ao meu pulso, o que é que isto prova? Prova que o nosso pulso só pode ser movido de um lado para o outro se nós de facto fizermos assim. Certo? Mentira. Não é assim que o nosso pulso funciona, mas aparentemente até é. Mas eu vou-vos demonstrar que não é. Por exemplo, virem a vossa mão assim e façam os movimentos que eu vou fazer. São movimentos muito simples, que não requerem qualquer esforço, mas que de facto viram o vosso pulso ao contrário. E vocês tinham começado com a palma da mão virada para cima e agora está virada para baixo, quando vocês fizeram isso. Porquê é que isso acontece? Porque o nosso corpo funciona de uma maneira que para nós não é perceptível. Nós, no nosso instinto humano, ou seja, nós com a nossa visão, até mesmo com o nosso tato, não conseguimos entender que o nosso braço tem aqui dois ossos que estão assim e passam um por cima do outro e ficam na forma de X, digamos assim, quando nós estamos a mexer o pulso, porque o nosso braço está todo interligado. Ou seja, eu acabei de vos demonstrar que muitas vezes o nosso instinto humano, muitas vezes os nossos sentidos são falíveis. Ou seja, o ser humano, o raciocínio do ser humano, muitas vezes é falível. E quando nós confiamos demasiado no nosso instinto, no nosso próprio raciocínio, as coisas podem dar errado. Porquê? Porque nós podemos estar a viver a nossa vida toda numa mentira. Sabem? Este facto que eu vos acabei de demonstrar não é algo que vá revolucionar a vossa vida, claro. Mas de facto vocês viveram numa mentira. Vocês acreditaram que o vosso pulso apenas podia rodar assim. Isso é uma mentira, a verdade é essa. Isso não é verdadeiro. E portanto, este pequeno exemplo pode ser aplicado a vários exemplos na nossa vida ou outras áreas da nossa vida. Uma dessas áreas sendo Deus. Nós muitas vezes percepcionamos Deus de uma certa maneira e na nossa cabeça, no nosso pensamento, é assim que Deus tem de ser. Há pessoas que acreditam que Deus não existe e tu podes ser uma delas. Há pessoas que acreditam que Deus existe, mas que Deus tem esta forma, tem estas características, e isso é a razão de haverem tantas religiões. Fazendo aqui um parênteses, haverem várias religiões não prova que a religião em geral seja uma seita ou seja falsa. Porquê? Porque o facto de existirem várias perspectivas sobre algo não quer dizer que sejam todas mentiras, só por existirem várias. Isso acontece muito no mundo científico. Existem várias perspectivas, só uma delas é que pode estar correta, não é? Porque existe uma verdade. E essa verdade tem de ser algo aplicado apenas numa dessas teorias. É óbvio que entre essas mesmas teorias possam existir fundos de verdade, e o mesmo acontece, por exemplo, na religião. Se nós consideramos, eu como cristão considero que a Bíblia é correta, então eu não posso considerar as outras religiões verdadeiras, mas, por exemplo, o próprio Alcorão indica que Jesus foi nascido virgem. Ou seja, as outras religiões têm fundos de verdade, mas apenas uma delas pode estar correta.
Eu não venho aqui em 7 minutos dar-vos razões explicativas da existência ou não de Deus. Não vos venho provar a existência de Deus, já dei um argumento para isso num outro vídeo, mas não é isso que eu venho fazer agora. Eu agora apenas vos venho exemplificar que muitas vezes a nossa visão sobre Deus está incorreta. Porquê? Porquê é que essa visão está incorreta? É maioritariamente por isto que eu disse sobre o instinto, sobre o pensamento humano, mas também porque nós confiamos demasiado em sinais. Nós acreditamos que quando nós vemos um sinal, então isso é a única prova plausível para a existência do Deus cristão. Mas na verdade não é assim que funciona. Porquê? Porque a Bíblia, que fala sobre Deus cristão, demonstra que não é assim que funciona. E eu hoje gostava que vocês viessem comigo a um momento muito especial na Bíblia que se encontra em João 6, João no capítulo 6, Evangelho de João. É um momento muito especial na Bíblia, porquê? Porque Jesus vai afirmar algo que é muito importante, que é: Jesus é o pão da vida. É esta a afirmação que Jesus dá. Mas eu não me quero focar nesse excerto em si, eu quero me focar naquilo que acontece antes. E portanto eu vou abrir em João 6, no capítulo 22, e vou apenas ler 2 ou 3 versículos e penso que o meu ponto vai ser passado para vocês. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-los. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, referindo-se a Jesus neste caso, Rabi, quando o Senhor chegou aqui? É esta a pergunta que a multidão faz a Jesus. E Jesus responde isto. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. O que é que acontece? Há aqui uma multidão que vai ter com Jesus, não porque Jesus fez sinais, ou neste caso porque Jesus fez milagres, mas porque Jesus lhes deu pão. Ou seja, Jesus lhes deu alimento. E mais tarde vai-se desenvolver a conversa sobre o pão da vida. Mas aqui o pão a que Jesus está a referir é mesmo pão natural, é mesmo pão para ser comido. Porquê? Porque eram pessoas que naquele tempo não tinham muitas posses e então necessitavam daquilo que lhes davam. E neste caso, deram-lhes pão. Jesus deu-lhes pão. E embora Jesus tenha feito vários milagres, isso não foi o suficiente para que elas quisessem Jesus verdadeiramente, para que elas quisessem Deus, porque a Bíblia afirma que Jesus é Deus de uma maneira bastante direta, e este é o exemplo de que sinais não conquistam as pessoas, ou seja, os sinais não te iam conquistar. Se Deus fizesse sinais, se tu pedisses para Deus mandar cair um Ferrari do céu e Deus mandasse, certamente isso não te ia convencer. Isto é um exemplo extremo, mas não ia. Ou se calhar até te ia convencer que Deus existia, muito provavelmente ia, como é óbvio, mas não quer dizer que tu realmente quisesses Deus e quisesses ter um relacionamento com Deus. E era aqui que eu queria chegar. Não ligues a esta ideia de que tu necessitas de sinais ou que tu necessitas de uma prova muito visual para acreditar em Deus. A verdade é que tu tens muitos argumentos que não são recentes, que já são muito antigos, que respondem às tuas questões sobre Deus. E basta tu pesquisar sobre eles e existem filósofos, como por exemplo Tomás de Aquinas, ou até outros, ou até cientistas, neste caso, como por exemplo cientistas modernos, por exemplo Phil Collins, que vão responder às dúvidas que tu tens, ou como o John Lennox, por exemplo, que é um matemático muito conhecido. Mas conheceres ou entenderes que Deus existe e até mesmo conheceres Deus, às vezes isto parece que estamos a falar em algo muito místico, mas de facto não tem nada de místico, não tem nada de misticismo aqui. Deus é alguém
que simplesmente se quer relacionar contigo. E tu tens de entender que tu precisas de Deus não para fazeres dele um macaquinho de circo que anda aqui a fazer truques, a lançar fogo do céu ou a fazer cair Ferraris, mas sim porque tu realmente precisas dele, porque todos nós humanos, infelizmente, somos falhos, temos muitas falhas e um dia vamos ter um destino que vai ser o céu ou vai ser o inferno. E isso está explícito na Bíblia. Quer tu acredites nisso como uma realidade em que vais vivenciar ou não. Como eu acabei de mostrar ainda há bocado, muitas vezes tu vives uma realidade que não é verdade. Ou seja, que está longe da verdade. E exemplifiquei isto com o pulso. Foi um exemplo muito simples, mas de facto existem exemplos muito variados e com uma dificuldade muito mais extrema e com uma importância muito mais extrema. E este é um deles. Se calhar tu vivencias ou não a realidade de que Deus existe, mas isso não chega. Quer tu já sejas cristão, sejas não praticante, sejas praticante, o que for, quer tu não sejas cristão, a verdade é que um dia vai haver um destino e tu tens de escolher agora. E se tu és alguém que de facto quer experienciar mais, quer procurar mais de quem é Deus e do caráter de Deus, então eu incentivo-te a simplesmente agarrares no livro de João, no Evangelho de João, que é talvez o Evangelho mais fácil que está na Bíblia, e a leres esse Evangelho e vais ver quem é a pessoa de Jesus. E Jesus está afirmado na Bíblia que é Deus. Aliás, o próprio Jesus vai afirmá-lo a certo ponto, talvez não de uma maneira tão direta como as pessoas queiram, muitas vezes, mas Deus não tem de fazer as coisas como nós queremos. Eu espero que tu sejas abençoado por aquilo que eu estive a dizer, espero que genuinamente queiras procurar mais. Se tu já és cristão, então procura mais por Deus, porque se calhar podes ter uma visão sobre Deus que não se enquadra naquilo que a Bíblia reflete. Obrigado e sejam abençoados, Deus esteja com vocês.